Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Ezequiel 47. Nós vamos ler alguns versículos de 1 a 12. Senão, vai estar passando aqui. O homem me levou de volta à entrada do templo. Debaixo da entrada saía a água que corria na direção leste, pois o templo dava de frente para esse lado. A água corria por debaixo do sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então, o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores dos dois lados. Então ele me disse: essa água corre para o leste e desce até o rio Jordão, até o Mar Morto. Quando entra nesse mar, ela faz com que a água salgada vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ela dará a vida por onde ela passar. Desde a fonte de Gede até Eglaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali estenderão suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe, muitas espécies de peixe, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água ficará para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutos. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Curve a sua cabeça, vamos orar neste momento. Pai querido e amado, neste momento, Pai, me coloco mais uma vez na Tua presença. Peço que o Teu Santo Espírito venha estar nos conduzindo, venha estar nos levando, ó Pai, aonde o Senhor desejar. Pai, que não seja eu aqui, mas que seja o Teu Santo Espírito falando através dos meus lábios, ó Pai. E que essa palavra, ó Pai, venha de encontro aos corações, assim como ela veio de encontro ao meu coração. Que vidas venham sair daqui, seu Pai, restauradas, mudadas, tocadas pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, eu estou velha. Primeiro porque águas purificadoras, né? Quem é da velha guarda sabe de cor salteado, e descobri que os moçoilos não conhecem. Olha só, quase falei, na hora que eu te vi sentada aí, eu falei, sobe e canta, porque você sabe. Mas é tão gostoso ver, né, o agir de Deus, porque quando a Lívia subiu aqui, ela falou, eu vou falar sobre profundidade. E eu falei, Senhor, e eu vou falar sobre profundidade. Então, olha, irmãos, eu acho que Deus quer que a gente vá para o profundo. Vocês vão sair daqui com essa mensagem. Tem que ir para o profundo. Mas antes de falar, né, sobre os 4 níveis de profundidade, eu quero contextualizar mais ou menos quando que foi, em que momento que aconteceu tudo isso, que o profeta Ezequiel escreveu isso, o que estava acontecendo no momento. Então, nessa época, o povo de Deus estava escravo na Babilônia. E o profeta Ezequiel foi um dos que foram levados cativos para a Babilônia. Ele já estava no cativeiro, no momento dessa visão, há 25 anos. E já havia 14 anos que Jerusalém tinha sido tomada. E o profeta, ele estava muito choroso, ele estava muito triste, porque o primeiro templo tinha sido destruído. Mas, se a gente observar, nós lemos um pedaço do capítulo 47, mas durante
o capítulo 40 ao 46, o profeta ele vive um sobrenatural de Deus. É uma visão e ele é levado por Deus e ele vê e Deus descreve durante todos esses capítulos, assim, nas minúcias, o novo templo. Então Deus leva ele para conhecer um templo que ainda nem tinha sido construído assim. Eu vou voltando, quem abriu a Bíblia aí, eu acho que não está aqui nos slides, mas eu vou ler Ezequiel 40, então vocês voltem um pouquinho. Versículo 2 a 4, que é lá onde começa a visão. E aí o profeta escreve: numa visão, Deus me levou à terra de Israel e me pôs numa montanha muito alta. Vocês estão vendo ali, ó? Eu achei uma figurinha para ajudar vocês a entenderem. Na minha frente, vi um grupo de prédios que pareciam uma cidade. Ele me levou para mais perto e vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé junto ao lado do portão e segurava, olha só, esse homem que Deus mostrou para ele, segurava uma fita de medir, feita de linho e uma vara de medir. Ele me disse: homem mortal, olhe bem, escute com cuidado e preste atenção em tudo que eu vou lhe mostrar, pois você foi trazido aqui por causa disso. Vá contar ao povo de Israel tudo o que você está vendo. Vocês estão entendendo em que contexto aconteceu toda essa visão? Então, o templo, Jerusalém tinha sido tomada, o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia, eles estavam arrasados, o templo havia sido destruído, e aí, de repente, Deus toma o profeta numa visão e mostra o novo templo. E aí, a partir de então, se vocês começarem a acompanhar, esse homem, o anjo, começa a levar o profeta e começa a mostra o portão norte, mostra o portão sul, mostra o portão leste, mostra todas as partes do templo. E aí, quando a gente vai lá no capítulo 47, onde nós começamos a ler, que ele fala que ele foi levado de volta. Então, o anjo já tinha feito todo o tour com ele pelo templo, e aí, quando está finalizando esse tour, o anjo fala: agora vamos voltar ali em um lugar. Então, vamos lá. O que nós lemos, deixa eu ver se eu consigo. Não, aqui não aponta. Não aparece aqui. Mas só para vocês entenderem. Ele fala que o templo estava virado para o leste. Se vocês olharem aqui, oeste, mar Mediterrâneo. Para cá, mar Morto. Estão vendo ali no centro? Jerusalém. Então, o templo estava nessa posição. Para os irmãos entenderem, aquela fotinha ali do templo, para lá é o mar Mediterrâneo, para cá seria o mar Morto, e ali está o templo e a visão que Deus mostra do rio descendo. Então, o templo estava numa região alta, esse riacho saía da porta leste, mas ao sul da porta leste, e o templo estava virado para o leste. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui a próxima foto. Arthur, passa. Isso. E aí, uma outra fotinha para os irmãos entenderem, um outro esquema. Que do templo saía esse riacho. E lá na visão ele fala que o homem pegava ele, conduzia ele. E eles andaram, algumas versões vão falar 1000 côvados, outras vão falar 500 metros. E quando media, a água batia nos tornozelos. E eles andavam mais 1000 côvados, mais 500 metros. E aí a água já batia nos joelhos. Andaram mais 500, a água vinha nas cinturas. E quando andaram mais 500, não era mais possível atravessar, a não ser a nado, porque ali não dava mais pé. Então, o que é esse rio? Esse rio é a figura profética do reino de Deus. Olha que lindo. O rio aqui começa dentro do templo, mas ele não se limitava ao templo. Ele não se limitava às 4 paredes do templo. Esse rio vazava, nem se fosse por debaixo da porta, mas o rio vazava.
E assim é o reino de Deus. O reino de Deus não tem que estar restrito aqui, onde nós como igreja estamos reunidos. Ele tem que ir. E o mais interessante que é, o quanto mais longe ele vai, mais ele se expande. O rio, próximo ao templo, estava pequenininho. Quando ele estava distante, ele já estava profundo e mais largo. O rio na Bíblia, todas as vezes que a Bíblia fala de rio, fala do Espírito Santo. Fala da ação do Espírito e de uma vida no Espírito. Então, se vocês olharem durante toda a Bíblia que fala do rio, normalmente está se referindo ao Espírito Santo. A gente tem ouvido muito falar, né? Está chegando um novo avivamento, vai vir um novo avivamento. E a gente tende a achar que um dia nós vamos acordar avivados, né? Estamos todo mundo avivados. Então, a gente tende a achar que esse rio, um dia, ele vai chegar aqui, vai invadir, ele vai entrar, a gente vai acordar numa manhã, vai estar tudo inundado, tudo cheio, tudo molhado. Mas, na realidade, não é assim que acontece o mover do Espírito. Não é o rio que vai invadir as nossas vidas. Se vocês observarem na visão, o anjo conduziu o profeta a entrar no rio. Então, não é o rio que invade, somos nós que temos que entrar. E o rio é o lugar que Deus tem nos chamado. Só que às vezes a gente passa uma vida sem entrar. E outro detalhe na visão, a partir do momento que o anjo começa a conduzir o profeta, vocês observaram que eles não paravam, eles continuavam andando, eles só paravam para medir. Mas aí continuavam andando, paravam, media, continuavam andando, paravam, media. Em que momento que eles pararam? Quando eles já estavam em águas profundas. E o que isso quer mostrar para a gente? Que a gente não deve parar. A gente tem que entrar no rio, que a gente tem que seguir. Priscila, e quando eu estiver em águas profundas eu paro? Não, porque sempre vai ter mais. Deus não tem filhos prediletos. A gente tende a achar, né? Não, fulano é predileto de Deus. Mas não, Deus não tem filhos prediletos. Mas na realidade o que existe é o quê? Filhos que se relacionam mais com o pai do que outros. Então tem filhos, como a Lívia falou. Cadê a Lívia? Lívia, balança o braço. A Lívia não está aqui? A Lívia que subiu aqui, né? Que ela falou que Deus mostrou para ela que ela já estava ali no secreto sempre. Então não era novidade. Todo aquele percurso, Deus falou, você está vendo? Você foi conduzida, mas você já sabia como chegar no Santo dos Santos. Você já adentrou esse lugar. Então a diferença que tem é que tem filhos que escolhem gastar mais tempo com o pai. Não é que ele é predileto, ele gasta mais tempo. Se eu gasto mais tempo com meu pai, se eu me relaciono mais, eu tenho mais intimidade. Então, quanto mais tempo eu passo com o pai, mais maturidade eu tenho, mais discernimento, mais segurança, mais fé. E assim é o rio do Senhor. O rio do Senhor, ele não fica parado. Ele sempre tem mais. Sempre tem mais. E não importa, você pode me falar, Priscila, eu me converti ontem. Indifere se você converteu ontem ou se você já está convertido há 30 anos, o que eu posso te garantir é que Deus sempre tem mais. Não é porque você já está 50 anos na caminhada. Não, Deus sempre tem mais para você. O Senhor sempre está nos chamando para ir mais fundo. Ele sempre quer nos levar a um grau maior de intimidade com Ele. E agora, vamos começar então os nossos 4 níveis. Começando sobre o nível do tornozelo. Então, o nível do tornozelo é um nível aparentemente
mais seguro. Mas, na realidade, ele é um nível muito perigoso. Ele é um nível seguro por quê? Porque meus pés estão ali, né? Mas eu posso ainda escolher. Eu posso escolher ficar, eu posso escolher sair. Por isso que é chamado o nível do governo. Porque quem governa a minha vida? Sou eu. O domínio todo da minha vida está na minha mão. Então, quando eu estou nesse nível do tornozelo, eu não dou, em maneira nenhuma, o controle para o Senhor, o governo para o Senhor. É eu que tenho o controle. Então, enquanto está bom, eu estou aqui. Na hora que não estiver mais, eu saio. Eu estou com os meus pezinhos fincados aqui. É quando nós conhecemos a Jesus, a gente entrega o nosso coração a Ele. Mas sabe quando a gente não está muito disposto a deixá-lo governar a nossa vida? Ou às vezes, todas as áreas, né? Às vezes a gente até dá uma área da nossa vida para o Senhor, mas a gente não está disposto a entregar toda a nossa vida para o Senhor. Porque a gente quer ter o pé no chão, a gente quer correr para onde a gente quiser, a gente quer ter o controle de toda a situação. E aí, uma correlação com esse nível, a gente vê lá em Mateus 13, 5 a 6. Arthur, projeta aí para mim, está aí, por favor. Que é a parábola do semeador. Mateus 13, 5 e 6. Não? Então, eu vou ler para os irmãos. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Qual é a explicação? Os discípulos, quando escutaram Jesus falando, eles também ficaram confusos, eles não entenderam. E se a gente for um pouquinho adiante, ali no Mateus 13, no 20 e 21, Jesus explica o que isso quer dizer. Jesus fala: as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco, porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos, as perseguições, o que acontece? Logo, abandonam a sua fé. E aí, aqui, quando eu estava preparando, eu lembrei que a mãe do Herbert uma vez esteve aqui, e ela me chamou por aqui, assim, mais ou menos, e ela me falou assim: Pri, cadê fulano? Porque a Teenage está aqui, né, foi uma das que começou toda a igreja aqui, ela era uma das primeiras membros. Então, na memória dela, tinha muitas pessoas muito ativas, que eram muito envolvidas com a igreja, que estavam aqui sempre, e quando ela chegou aqui, ela não viu, e ela começou a me questionar: onde está fulano? Pri, aonde que está Beltrano? Pri, e aquela, assim, 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 que às vezes ela até não lembrava o nome, cadê? O que isso quer nos mostrar, irmãos? Essa igreja, ela foi constituída oficialmente como igreja, eu tinha 4 anos de idade, então eu passei a minha vida toda aqui dentro. E eu vi muitas pessoas virem e partirem. É o nível do tornozelo. Então, sabe aquelas pessoas que deixam a convivência da igreja, às vezes abandonam Jesus por uma decepção com alguém do corpo de Cristo. Não estou dizendo que essa pessoa, às vezes, não tenha razão. Mas a questão, o que é? Que a nossa estrutura, ela não deve estar baseada nas pessoas. Se essas pessoas se decepcionaram com alguém aqui dentro e abandonaram a fé, abandonaram Cristo, porque elas não estavam alicerçadas no Senhor. Elas estavam com águas no tornozelo, estavam ali porque achavam bom, porque viam alguma coisa de boa, até vibravam com o que acontecia, mas eram superficiais. Então, esse lugar do tornozelo é um lugar muito perigoso, porque a gente não tem raiz neste lugar. Nós não temos profundidade. Então, no momento que chega a adversidade, no momento que chega a luta, no momento que chega a provação, a gente não tem raiz para suportar.
É como a Bíblia fala, a casa que foi construída na areia. Qualquer tempestade, qualquer chuva, leva. Vou perguntar aqui. Quem aqui conhece o Neymar? Ninguém conhece o Neymar? Vocês já estão sabendo da piadinha, né? Um ali levantou. Obrigada que você levantou. Normalmente as pessoas correm e levantam. Eu conheço o Neymar, né? Não, a gente sabe quem é o Neymar. Mas a gente não conhece, a gente não sabe quem realmente é o Neymar. Então, todo mundo aqui sabe quem é. E nesse nível é a mesma coisa com Jesus. Quando a gente está nesse nível, a gente sabe quem é Jesus. A gente já ouviu falar de Jesus. Mas, na realidade, a gente não conhece a Jesus. Esse nível aqui a gente se refere, sabe, às multidões que seguiam Jesus? Então, nos evangelhos, por diversas vezes, são citadas as multidões que acompanhavam Jesus. Mas essa multidão, ela estava realmente interessada em Jesus? Na realidade, eles queriam os milagres que Jesus fazia. Eles não queriam o realizador dos milagres. Porque eles estavam ali aplaudindo enquanto aconteciam os milagres. Mas na hora de escolher entre Jesus e Barrabás, o que gritaram? Barrabás, solte Barrabás, crucifica Jesus. O próximo nível é o nível dos joelhos. Aqui no nível dos joelhos, a gente já tem uma experiência maior com Deus. A gente já está mais envolvido no corpo de Cristo. A gente já faz tudo que tem que ser feito. Sabe como é que é? Eu vou no culto de sábado à noite, eu leio a palavra, eu participo de uma célula, eu vou até na reunião das 6 horas da manhã. Eu cumpro todo o protocolo que tem que ser cumprido. Mas eu não estou disposta a viver o sobrenatural de Deus. Eu não estou disposta a deixar todo esse protocolo de lado, as tarefas de lado. Montando aqui também os slides, eu pensei, estava até conversando essa semana com a Beth, da lei e da graça, né? Quando a gente vive na lei, a gente acha que tem que fazer, que tem que fazer, que tem que fazer, que tem que fazer, porque só se eu fizer eu sou aceito, só se eu fizer eu sou amado, Deus só me abençoa se eu fizer. E quando a gente descobre a graça, é tão maravilhoso, porque você fala, Deus faz independente de qualquer coisa, independente de eu fazer ou não fazer, quem faz é o Senhor. Então, é mais ou menos isso, é quando a gente meio que vive na lei. E como exemplo, deixa eu ver se aqui vai estar. Arthur, o próximo. Aqui esse apareceu. Então, a gente vê um exemplo muito claro do nível dos joelhos, lá em Lucas 10, 38, 42. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, não se importa que a minha irmã me deixe aqui com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e essa ninguém vai tomar dela. Então aqui fica muito claro, Marta estava preocupada em servir Jesus. Ela estava errada? Não, ela não estava errada, ela queria agradar Jesus, ela estava ali desesperada, eu preciso fazer algo para Jesus, eu preciso fazer. Mas na realidade, Maria estava o quê? Desfrutando da presença do Senhor. Então, vocês entenderam essa diferença? Que uma coisa é eu tenho que fazer para chamar a atenção do Senhor, para agradar o Senhor, para Ele poder me ver. Não é errado fazer, mas a gente tem que entender que nós precisamos aprender a desfrutar da presença do Senhor. Então, o problema não é o fato
de fazer, de não fazer, né? Não, não é isso. Mas é a gente ter o discernimento de também viver o sobrenatural, de deleitar na presença do Senhor, da gente sair do controle e realmente se entregar. Quando nós estamos nesse nível do joelho, tanto faz eu não ouvir a voz do Senhor, se outra pessoa vai ouvir, vai vir me falar. Quando nós estamos nesse nível, a gente não está muito preocupado em ter as nossas próprias experiências. A gente acaba vivendo um pouco das experiências do outro. E a gente ainda tem um controle. Lembra, se a água está nos joelhos, o que ainda continua no chão? Os nossos pés. O próximo nível é o nível que a água já chega na cintura. E aqui é o nível do medo. Como assim, Priscila? Nível do medo. Aqui a gente já deseja ter as nossas experiências, a gente não se contenta em viver com a experiência do outro. O que o outro viveu, ok, é bom, reforça a minha fé, mas eu já busco até as minhas próprias experiências com o Senhor. Eu já anseio conhecê-lo de verdade, ouvi-lo, saber discernir a voz dele. Aqui é quando a gente já deseja o sobrenatural do Senhor. Quando eu estou lá no joelho, eu vivo no natural. Eu não almejo o sobrenatural. Mas quando eu passo para o nível da cintura, meu coração já queima por esse sobrenatural do Senhor. E o interessante é que o Senhor não olha a nossa situação, Ele não olha os nossos pecados, Ele não olha como nós estamos. Ele simplesmente fala, vem, pode vir. O nível da cintura é aquele nível que nós já adoramos o Senhor por quem Ele é. E não pelo que Ele faz. Até então, a gente tende a adorar porque o Senhor nos abençoou, porque o Senhor abriu uma porta, porque o Senhor fez algo de diferente, o Senhor nos deu um livramento, e aqui não. Aqui eu já adoro o Senhor só porque Ele é Deus. Aqui já o amamos e queremos deixá-lo conduzir as nossas vidas. Aqui a gente já não tem aquele controle que nós tínhamos nos níveis anteriores. A gente já quer buscar e desfrutar da presença dele. Assim como Maria, que não fazia nada. Simplesmente estava ali, sentadinha, aos pés do Senhor, desfrutando da presença dele. E isso o agradou, porque se isso não o tivesse agradando, o que ele teria falado quando Marta questionou? Ele ia falar, Maria, anda, sebo nas pernas aí, ó, sua irmã está trabalhando sozinha e você aqui, sem fazer nada. E se vocês observarem, foi o contrário, isso agradou o Senhor, e ele convidou Marta, ela está com a parte melhor, você que deveria deixar aí o serviço, as tarefas, e sentar aqui também. Só que o nível da cintura ainda tem um pezinho no chão. Por quê? Porque ainda tem o medo da entrega total. Ainda há uma resistência da nossa parte. Ainda há um conformismo com as coisas do mundo. A carne ainda está falando nesse nível. E aí, se a gente for em Lucas 14, 25 a 30, nós vemos um exemplo claro de um nível na cintura. Que às vezes ao ler assim, a gente fala, bobeira, né? Mas nós muitas vezes na vida somos como Pedro nessa situação. Vamos ler. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse,
Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo. E o que aconteceu? Começou a afundar. Quantas vezes na vida a gente olha as circunstâncias, a gente olha e fala, é impossível isso acontecer. E aí eu tiro os meus olhos de quem eu não posso tirar e dou valor para as circunstâncias, dou valor para o natural, dou valor para o que está correndo ao meu redor. E isso me segura. Isso me impede de prosseguir. Isso impede com que eu vá mais fundo. Isso me impede de ir além. Simplesmente porque eu tirei os meus olhos do alvo, que é o Senhor. Finalmente, chegamos no 4º nível. Eu chamei aqui, porque a Bíblia não fala, né? Qual a posição, ultrapassa o corpo, né? Então não tem uma posição no corpo, então eu chamei ele de mergulho e coloquei uma foto aí. Os pezinhos que estavam tão fincados na terra, olha onde estão os pezinhos agora. Estão para o céu. Então esse é o nível que a gente deixa todo medo para trás. É o nível que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, lá em Gálatas 2:20 diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu já não tenho mais controle nenhum da minha vida. Eu já me entreguei. Eu já mergulhei. Eu já não tenho domínio do meu corpo. Porque enquanto eu estou com os meus pés em terra firme, eu comando. Eu consigo fazer isso, eu consigo fazer isso. Se eu tiro os meus pés de algo firme, eu já não tenho mais o controle. Então, esse nível é o nível que eu escolho o quê? Mergulhar. Eu me lanço, simplesmente eu vou lá e me entrego, eu me lanço. E Ele é quem faz. Já não sou mais eu que faço, é o Senhor que faz. 1 Coríntios 2:9, não precisa abrir, eu vou ler. Diz que faz muita menção a esse nível, né, o nível do mergulho, que o que ninguém nunca viu nem ouviu e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, quando a gente consegue chegar nesse nível do realmente profundo, da realmente entrega, de intimidade intensa com o Senhor, de segurança total do Senhor, em que eu deixo o medo para trás, em que eu deixo todo o meu controle, deixo todas as minhas vontades para trás e me entrego ao Senhor, eu vivo o que nunca ninguém viu, nem ouviu e jamais pensou que poderia acontecer. É isso que o Senhor promete para quem atinge esse nível. Então, é quando o nível 4 do mergulho, é quando a gente atinge a profundidade em Deus. E profundidade está relacionado com maturidade. Quando Jesus fala, vinde a mim os pequeninos, ele não está falando de maturidade. Ele está falando de leveza, de entrega, de confiança. Não é que ele quer os imaturos. É que a criança é pura. A criança, ela é por inteira. Ela se doa em tudo que ela faz. Mas o Senhor quer que nós alcancemos a maturidade. Ele não quer filhinhos recém-nascidos, filhinhos chorões, filhinhos cheios de eu, cheios de vontade,
filhinhos doloridos, em que quando a vontade não é feita, ele emburra, vira as costas, já não quero mais. Eu mudo de igreja em igreja, ou às vezes até eu paro de frequentar qualquer localidade, eu me desligo do corpo de Cristo. Mas o que eu tenho para dizer para os irmãos é que esse nível é o melhor lugar do mundo que nós podemos estar. Aqui a gente não faz mais nada, a gente simplesmente se entrega totalmente. A gente não é mais direcionado pelas nossas vontades, pelo nosso eu, pelo nosso egoísmo. E quem nos direciona é o quê? O rio. É o rio que vai nos direcionar, são as águas vivas. É o Senhor que vai direcionar as nossas vidas. E o mais interessante é que quando a gente tem profundidade, o que acontece? Nós criamos raízes. Se eu crio raiz, eu dou fruto. Jeremias 4, 11 a 13, também não precisam abrir, irmãos. Se vocês quiserem só anotar, eu vou ler aqui. Fala que ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela já não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Então, esse é o nível de intimidade que o Senhor nos chama a ter com Ele. Independe a estação do ano, independe a qualidade da terra, independe aonde nós vamos estar plantados. Se nós estivermos no quarto nível de intimidade profunda com o Senhor, nós sempre vamos estar verdes e sempre vamos dar frutos. Não vai importar se você vai estar vivendo um ano bom ou um ano ruim. Se você vai estar vivendo os melhores ou os piores dias da sua vida. Nesse lugar de profundidade, você nunca vai parar de dar frutos. Eu acho lindo esse texto que eu vou ler agora, que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 4, de 11 a 13. E esses dias, eu estava na célula e nem foi lido esse texto, eu não sei, eu estava folheando a Bíblia na hora e me chamou a atenção. E aí, montando os slides, eu lembrei, falei, eu acho que ele é essa fala do apóstolo Paulo vai demonstrar bem o que é o quarto nível, né? O nível de intimidade profunda com o Senhor. O apóstolo escreve assim, apóstolo Paulo: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Olha que lindo. Quer esteja alimentado, quer esteja com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. A satisfação, a alegria vem de dentro. Não depende das circunstâncias, não depende do lugar, não depende do que está acontecendo. É algo interior. É só o Senhor que pode nos dar. Então, irmãos, águas profundas é o lugar onde não dá mais pé. É onde a gente perde a capacidade total de nos governar. A gente já não tem governo nenhum das nossas vidas. E é onde o rio de Deus, ele passa a nos carregar. E essa situação que eu exemplifiquei para vocês é uma figura extraordinária da
plenitude do Espírito. Então, quando nós estamos vivendo a plenitude do Espírito, nós estamos nesse nível. Nós estamos no nível de entrega total, que eu não estou preocupada que tem ali. Eu sei que eu estou no rio, o rio vai me levar. Outra coisa interessante, quando a gente está aqui, né, nessa fase do mergulho, a Lívia também falou de ouvir a voz, né, de ouvir barulhos. Vocês entendem que quando a gente está aqui, o mundo inteiro ele é silenciado para os nossos ouvidos? O mundo é tirado da nossa visão? Vocês conseguem, por exemplo, estar dentro de uma piscina e escutar o que estão falando fora de uma piscina? Para poder ver debaixo da água, os nossos olhos em si não veem. A gente precisa colocar um óculos, né? Então, é como se a gente estivesse mesmo imerso no Espírito. Totalmente fora. Apesar de estar no mundo, totalmente fora do mundo. Sem relação alguma com o mundo. Porque nós vivemos essa plenitude no Espírito. E para concluir, deixei essa frase aí para os irmãos. O lugar que você está geograficamente não é tão importante quanto o lugar que você precisa estar espiritualmente. Então, a presença de Deus não é um lugar que a gente frequenta, mas é um ambiente que a gente vive. Pegaram? A presença de Deus não é um lugar que a gente tem que frequentar, mas a presença de Deus é um lugar que a gente precisa viver. Por quê? Os frequentadores, eles só querem os benefícios. Os frequentadores, eles só querem os milagres. Os frequentadores não estão preocupados com o Senhor. Eles só querem saber o que o Senhor pode ajudá-lo naquele momento, o que o Senhor tem para dá-lo naquele momento. Mas os habitantes da presença de Deus, eles amam a Deus simplesmente por aquilo que Ele é. E não por aquilo que Ele pode fazer. A gente sabe o que Deus pode fazer. Me lembrou agora a música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Então é isso, irmãos. Independe. Deus é Deus. Então, para os habitantes, eles sabem, nós sabemos, né? Quem habita ali sabe quem é Deus. Pode vir a pior coisa da vida, mas aquilo não abala a fé dele. Pode abalar as emoções, pode abalar os sentimentos, mas ele está ali, fincado na rocha. Ele sabe quem é Deus e ele sabe que, de alguma forma, Deus está tendo controle de toda a situação, mesmo se os olhos dele não vir, se os ouvidos não ouvirem. Ele sabe, Deus está no controle da minha vida. E aí eu vou deixar essa perguntinha para os irmãos. Qual de vocês, quem de vocês quer ir mais fundo? Lembra que eu falei que não é o rio que invade? Não é o rio que chega numa manhã na nossa casa e a gente vai encontrar tudo inundado? Somos nós que temos que ir até o rio. Somos nós que temos que chegar. Somos nós que temos que escolher pela presença. São os nossos pezinhos que têm que ir cada vez mais fundo. E nunca achar que está suficiente. Sempre ir além. Irmãos, ir mais fundo é uma decisão. E essa decisão, ela tem que ser diária. E não se esqueça,
mesmo no profundo, tem mais. Tem mais. Pode ir porque tem mais. Deus tem mais. Não se contente. Priscila, eu já cheguei no profundo. Vai, tem mais. O Senhor tem mais para você. Vai, se entrega. Deixa Ele te levar. Deixa o rio te levar. O rio vai te levar. Você só não pode ter o domínio. Se solta. Então hoje, irmãos, o Senhor convida cada um de vocês a ir mais fundo. Vamos ficar em pé. Não vou pedir para ninguém vir na frente, não vou pedir para ninguém se manifestar. Mas se o Espírito Santo falou com você essa noite, como Ele falou comigo. Essa palavra vem falando comigo, já deve ter, eu estava pensando hoje, 1 ano e meio mais ou menos. E esse ano eu comecei a fazer um curso em São Paulo, e eu tenho que dirigir tarde da noite, 2h30. Cadê o Felipe? Eu lembro que a primeira vez eu falei, Felipe, me manda os podcasts aí, porque eu não era do podcast, eu falava, eu preciso me manter acordada, porque eu já chego em Campinas, 9 e pouco da noite, até alugar carro, eu vou chegar quase meia-noite em Jaú, e eu falo, Senhor, não posso dormir no volante, não posso. E tem sido tão gostoso, porque tem sido um momento só meu e dele mesmo. Eu não tenho mais nada, né? Eu não posso mexer no celular, não posso nada, então eu tenho que ficar 2h30 ali, conversando, e quando vai dando, quase próximo à meia-noite, pedindo para o Senhor, Senhor, os olhos querendo, e o Senhor não deixa eu dormir. E numa dessas eu escutei um podcast falando sobre isso, e na hora que eu escutei, eu falei, minha próxima mensagem, eu quero abordar esse assunto. Que confirmou que eu já vinha pedindo para o Senhor, Senhor, eu quero ir mais fundo, Senhor, eu quero mais, eu não quero me contentar com as águas nos pés, Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Então, é esse o meu desejo para cada um de vocês, que essa palavra queime no coração de vocês, como tem queimado no meu, e que vocês possam ter experiências com o Senhor, que vocês possam a cada dia mais abrir mão de todo o controle, ousar ir mais fundo, deixar o medo para trás, se entregar e passar a ter as suas próprias experiências com o Senhor. Amém? Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu carinho, ó Pai. Por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, ó Pai, e por esse convite que o Senhor nos faz essa noite. Pai, neste momento, eu, Priscila, me coloco na tua presença. Pai, eu declaro que eu quero ir mais fundo, ó Pai. Pai, eu quero abrir mão, Senhor, de tudo que tem me segurado, de tudo que tem impedido, ó Pai, porque eu quero te conhecer. Não através das experiências dos meus pais, do que eu vi. Mas eu quero ter as minhas próprias experiências com o Senhor Jesus. Pai, que esse dia venha ser um marco nas nossas vidas, ó Pai. Que esse dia, Senhor, venha ser, ó Pai, um dia de entrega, de renúncia, ó Pai. Um dia, ó Pai, em que a nossa fome é ativada, o nosso desejo por te conhecer, ó Pai, é intensificado. Pai, que cada um dos meus irmãos aqui possam ter experiências cada vez mais profundas com o Senhor. Senhor, um nível de intimidade cada dia maior contigo, ó Pai. Que essa igreja venha a ser modificada, venha a ser restaurada, venha a ser transformada, ó Pai, pelo teu rio. Que o teu rio, ó Pai, venha entrar neste lugar, ó Pai, venha inundar este lugar, Senhor. Pai, levanta o teu povo, Senhor, como, Pai, pilares, ó Pai, do teu reino neste lugar, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e já te agradecemos, ó Pai, por tudo o que o Senhor irá fazer. Pai, nós desejamos mais de Ti, cada dia mais do Teu Espírito, mais de Ti, Senhor.
que nós não venhamos conformar com o nível que estamos, ó Pai, mas que nós cada dia mais venhamos querer mais do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, derrama, ó Pai, a Tua unção neste momento sobre a Tua igreja. Derrama o Teu poder, derrama a Tua graça, ó Pai. Que cada um que esteve aqui, ó Pai, saia daqui deste lugar tocados, tremendamente tocados pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. A minha última palavra foi ante o Dia das Mães. E agora é véspera do Dia dos Pais. E eu quero pedir meu papai para vir aqui para fazer uma oração como pai, como líder, para todos os pais aqui presentes, liberando uma palavra aí de unção. Fique de pé só os pais, os demais podem sentar. A única oração que Jesus deixou como modelo começa por pai. Começa por pai. O único mandamento com promessa é honrar aos pais, para que seus dias sejam prolongados. A nossa sociedade é matriarcal. No Dia das Mães se vende o dobro de presente que no Dia dos Pais. Em geral, na religiosidade, as santas são todas mulheres. Mas no reino de Deus não é assim, o sacerdote é o homem do lar. E eu quero, antes de fazer essa oração, que cada um assuma o sacerdócio da sua casa. Não tem desse negócio, a mulher vai levar os filhos para a reunião e eu vou por aí. Nada disso, é você que vai levar os filhos. A maioria dos pais acha que é suficiente botar feijão em casa. Não, isso tudo vai acabar. Há uma dimensão eterna, que se você não orientar os seus filhos para essa dimensão eterna, eles vão se perderem. Então nós temos que estar atentos para essa realidade espiritual, que o pai é o sacerdote, é o líder da família. Nada desse negócio, minha mulher é espiritual, tudo bem, acabou, nada disso. Essa posição é sua, você não pode abrir mão dela. Essa posição é do pai de família. Sempre que o pai se torna ausente ou abandona e vai embora, porque é muito comum o pai deixar a casa cheia de filho com a mãe e ir embora. Em geral, não é regra, mas em geral, os filhos vão para a marginalidade e as filhas para a prostituição. Essa é a regra. Quer ter um lar abençoado, todo mundo no temor do Senhor, andando no caminho de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, assuma a sua posição de líder espiritual da sua casa. Pai querido, nós te rendemos graça, Senhor, pelo dia de amanhã em que a sociedade comemora o Dia dos Pais. Nós sabemos que são todos os dias da nossa existência, devemos honrar os nossos pais, tê-los em alta conta diante do Senhor, porque o Senhor é representante, ó Deus, da família. O Senhor é que determinou que o pai assumisse a liderança da casa. Portanto, nós clamamos a graça abundante do Teu Espírito Santo sobre cada lar, levantando os pais, fazendo com que cada um assuma a posição espiritual, do culto doméstico, da leitura da palavra, do encaminhamento para os momentos de oração, nas reuniões da igreja, onde quer que seja, que cada um tenha na figura do Pai como representante de Deus na terra. É o que nós te oramos e queremos abençoar cada pai nessa celebração que é feita nesse domingo de agosto. Em nome de Jesus, uma boa noite a todos.